É o WW voltando no intervalo e aproveitando para dar boa noite ao novo participante da roda aqui, professor Samuel Feldberg, cientista político, Universidade de São Paulo e pesquisador do Instituto Moshe Dayan, em Tel Aviv, recém-chegado de Israel. Obrigado pela disposição em participar da roda do WW, Samuel Feldberg. Vamos ao assunto. O Parlamento de Israel aprovou o projeto de lei, a primeira fase dele, que limita os poderes da Suprema Corte em relação ao governo do país. Reportagem de Priscila Yazbek. O projeto foi aprovado por 64-0 depois que a oposição abandonou o plenário em boicote à votação. A aprovação da reforma pelo parlamento israelense encerra a primeira etapa de um plano mais amplo do governo para reduzir a influência do poder judiciário no país. O texto limita a capacidade da Suprema Corte de anular decisões do governo. Também prevê que o governo passe a controlar as nomeações de juízes para a corte e permite ao parlamento anular decisões tomadas pelo judiciário. O plano foi encabeçado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que conseguiu voltar ao governo este ano depois de uma aliança feita com a extrema-direita. Ele passou por uma cirurgia no final de semana para a implantação de um marca-passo, mas teve alta na manhã desta segunda-feira e foi ao parlamento ver a votação assim que recebeu alta. Depois da votação, o ministro da Justiça israelense disse que esse foi o primeiro passo no processo de arrumar o sistema judiciário do país. O governo de Netanyahu defende que os magistrados estão exercendo funções que deveriam ser exercidas pelo parlamento. O governo de Israel anunciou a intenção de realizar uma ampla reforma do judiciário em janeiro, logo depois de tomar posse, desencadeando uma onda de protestos sem precedentes no país. As turbulências escancararam as divisões mais profundas da sociedade israelense entre aqueles que querem um Estado mais secular e progressista e aqueles com uma visão mais religiosa e nacionalista. Manifestantes tentaram bloquear os acessos ao parlamento e entraram em confronto com policiais. Os agentes de segurança usaram jatos d'água para dispersar os manifestantes, que se vestiram de juízes e se algemaram para representar o cerco ao judiciário. Bancos e empresas fecharam as portas em solidariedade aos protestos. A proposta de reforma do judiciário mergulhou Israel em uma de suas piores crises em décadas, levantando preocupações entre líderes estrangeiros sobre a saúde democrática do país e prejudicando a sua economia. Samuel Feldberg, tanto o Daniel quanto o Lorival e eu, que cobrimos tantas vezes assuntos relacionados a Israel, somos obrigados a confessar o grau de preocupação que a situação doméstica traz. É absolutamente aterrador o que se registra. Esse grau de divisão na sociedade israelense, você lembra? Nada, é absolutamente inédito. Entre uma parte da sociedade que se vê como secular, dentro da tradição da fundação do Estado de Israel, e uma outra que vem crescendo ao longo dos anos, com um enorme componente ultra-ortodoxo religioso e ultranacionalista. A pergunta é: alguém como você que acaba de chegar de lá, isto é irrecuperável? Não, eu acho que a resiliência da sociedade israelense com uma democracia demonstrou ao longo dos anos que nós temos componentes nessa sociedade que são capazes de fazer frente a um enorme número de ameaças. Como foi bem colocado aqui, são as maiores manifestações na sociedade israelense desde a guerra do Líbano em 1982. Vocês com certeza vão se lembrar como naquela época os israelenses se colocaram contra o governo nos protestos contra o que havia acontecido em Sabra e Shatila. A sociedade israelense se manifestando contra o posicionamento do governo, que não era responsável pelo que aconteceu, mas foi visto de alguma forma como conivente. Então, essa sociedade tem a capacidade de se opor ao governo. O que nós estamos vendo agora é uma tentativa desse governo de fazer uma mudança no sistema judicial, que certamente tem componentes preocupantes, mas esse é o primeiro capítulo de um processo que já dura praticamente 6 meses e, como vocês viram lá nas imagens, as manifestações não são só em Tel Aviv, são em Jerusalém, em praticamente todas as cidades médias de Israel,
que tem populações engajadas nesse processo. E só uma pequena correção para o nosso público entender: o fator dominante nesse processo não são os ultra-ortodoxos, os elementos que estão capitaneando esse processo são muito mais nacionalistas religiosos do que ultra-ortodoxos. Os ultra-ortodoxos, no passado, participaram ativamente de governos liderados pelo centro e pela esquerda. Samuel, você lembra um episódio de 82 que me fala muito porque eu estava lá. Eu cobri a invasão israelense do Líbano e depois tudo o que aconteceu. Sabra Shatila, eu cobri o massacre também. Mas era profundamente diferente em relação a agora. É isso que eu queria chamar a sua atenção. Uhum. Ali forma-se um movimento pacifista e de oposição a um governo entendido como ferindo a essência da razão de existência de Israel naquele momento. Agora é diferente. Agora a sociedade parece completamente dividida entre o que é ser Israel, o que é a essência da democracia israelense. A ponto de muitos comentaristas que a gente lê na imprensa israelense perguntarem o seguinte: somos ainda uma democracia como foi fundada? Não é uma democracia como foi fundada porque é um país em evolução e é uma democracia que, como qualquer democracia, evolui e representa os componentes da sua sociedade. Vocês acabaram de falar sobre as eleições na Espanha. E eu estava pensando em quantos paralelos existem nesse processo eleitoral parlamentar em que um partido ganha as eleições e eventualmente não consegue formar um governo. Esse governo israelense sucedeu um governo anterior de centro-esquerda que só durou um ano, e antes disso houve 4 processos eleitorais que não conseguiram formar um governo. Então eu acho que isso é o importante. Tudo que nós vimos aqui é realmente preocupante em termos daquilo que o governo está tentando fazer. Mas o fato de que é necessário tantos processos eleitorais para chegar até um governo como esse, que, mais uma vez, não é um governo de ampla maioria, um governo que tem 64 cadeiras num parlamento de 120, é composto somente por 3 partidos, de um amplo espectro de partidos em Israel. E uma correção ao que foi dito aqui: essa votação não foi ganha por 64-0, ela foi ganha por 64-56, porque os parlamentares da oposição se recusaram a sequer participar da votação. Tal oposição a esse processo. Deixa eu passar a palavra aos meus colegas. Posso começar pelo Daniel? Uhum. Daniel? William, Davi Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel, escreveu certa vez que o destino do país estava nas mãos das suas forças de segurança, o que denotava muito bem a avaliação que existia à época da fundação do Estado de Israel de que a ameaça vinha de fora, a ameaça à sobrevivência de Israel. Hoje, a ameaça à sobrevivência de Israel, pelo menos a Israel que se conhece desde a sua fundação, é uma ameaça que vem principalmente de dentro. E vem principalmente de dentro, a começar pela imensa transformação demográfica que existe. O professor Samuel conhece isso muito melhor do que eu. Israel é um país de 10 milhões de habitantes, num território minúsculo que, quando se olha pelos próximos 50 anos, vai duplicar a sua população, vai para 20 milhões de habitantes. Só que quando a gente analisa esse perfil, o que são os ultra-ortodoxos, que hoje configuram 13% da população, passam a ser 32%. E isso numa sociedade em que os ultra-ortodoxos têm um estilo de vida completamente diferente, uma educação diferente, estão desobrigados de prestar serviço militar, e num país que, se por um lado, no passado, tentou apartar um pouco os palestinos politicamente, mas fez com que os palestinos participassem um pouco da bonança israelense, hoje vai se desvinculando cada vez mais politicamente também dos palestinos, de modo que 1/4 da população americana, por exemplo, país fortemente aliado a Israel, considera que Israel vive um estado de apartheid. E aí não é nenhum juízo de valor. É o que se percebe na sociedade americana, que é a principal aliada de Israel no mundo ocidental. Não à toa, Joe Biden disse na semana passada que ele esperava uma análise menos apressada dessa legislação, que chamou de extremamente divisiva.
E, ora, você teve ali alguns milhares de reservistas israelenses, inclusive pilotos de caça, agentes de segurança que hoje estão na reserva, que assinaram uma carta dizendo que não prestariam serviço militar caso sejam chamados depois da aprovação dessa legislação. De modo que até a própria capacidade das forças de segurança de Israel podem estar em xeque como resultado desse tipo de transformação. Lorival? Bem, Ben-Gurion, que era ateu, né, que fez acordos com os ultra-ortodoxos, mas era ateu. Eu acho, sim, que realmente essa é uma divisão entre uma minoria que está tendo um poder desproporcional ao que eles representam, né, que são os nacionalistas religiosos e os ortodoxos, de um lado, e uma maioria liberal. E esses conservadores, eles identificam o sistema de justiça israelense como sendo um reduto de progressistas, né, que protegem o pensamento progressista e, nesse sentido, seria hostil a essa minoria que reivindica coisas muito específicas. No caso dos nacionalistas religiosos, a colonização da Cisjordânia, né, a expansão das colônias. E também, no caso dos ortodoxos, as verbas para os seminários ortodoxos, para as famílias, enfim, para a educação ortodoxa e assim por diante. Então, mas o que, dentro dessa disputa que é política, existe uma questão institucional, que aí a gente fala da democracia. Porque, no fundo, a Corte Suprema representa os freios e contrapesos do sistema israelense. Por quê? Porque o primeiro-ministro, ele domina o executivo e também a Knesset, o parlamento. Sempre o primeiro-ministro, ele tem o domínio, por definição, também do parlamento. E é um primeiro-ministro com problemas com a justiça. E, aliás, não só ele. Boa parte do gabinete dele são acusados. O Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança, ele foi condenado por racismo contra os árabes. Vários ministros têm esse tipo de condenação por evasão fiscal e assim por diante. E o que está em questão? Tirar da Suprema Corte o direito de revisar as decisões do governo e dar ao governo a última palavra na escolha dos ministros da Suprema Corte, que hoje são escolhidos por uma comissão formada por 3 ministros da Suprema Corte, 2 ministros do governo, 2 parlamentares da Knesset e 2 integrantes da Ordem dos Advogados de Israel. Daí a preocupação de você passar a ter um primeiro-ministro que domina os 3 poderes. Samuel, você vai ter a última palavra nessa roda. Eu gostaria que você ampliasse um pouco a sua apreciação da questão israelense. Muitos comentaristas assinalam uma questão sociológica profunda. Entre aqueles que vêm da tradição ashkenazi, sobretudo a imigração europeia, em direção ao que hoje é o Estado de Israel, e aqueles que vieram de outras regiões do mundo e que estabeleceram entre si uma relação de dominância, eu não diria, mas de uma certa arrogância das origens em relação a outros que se sentiram como oprimidos. Em que medida isto hoje é presente ainda? Não, sem dúvida nenhuma, existe uma divisão na sociedade israelense que está pautada por esse critério que você está mencionando, porque o país foi efetivamente fundado por aquelas imigrações que vieram da Europa e absorveram um contingente de 800 mil refugiados judeus que foram expulsos dos países árabes no momento da fundação do Estado de Israel. E, obviamente, chegaram numa condição muito mais desprivilegiada e levaram muito tempo para chegar aos rankings médios da sociedade israelense. Onde estão hoje? E isso já não estão aí hoje porque Israel é um caldeirão que transforma esse processo imigratório numa integração muito rápida ao longo dos poucos anos. Israel tem pouco mais de 70 anos, então acho que poucos países do mundo conseguiram fazer essa integração de forma tão rápida. Há ainda uma divisão, o Likud só chega ao número de candidatos eleitos para a Knesset porque tem um apoio muito forte desses
esses grupos considerados menos privilegiados, mas a luz no fim do túnel, desse processo que nós estamos vendo, dessas preocupações que estão sendo apresentadas, são elementos mais racionais e mais cooperativos do Likud, do próprio partido do Netanyahu, que acreditam que essas reformas não podem ser tão amplas quanto o ministro da Justiça deseja. Então, pode haver dissidência nesse processo e é importante lembrar, se 4 membros dos 32 membros do Likud decidirem que esse processo está indo numa direção que não deve ser a direção final, eles conseguem, no mínimo, impedir a aprovação de outras leis nesse projeto. E essa é a esperança de uma boa parte da sociedade israelense, inclusive todas essas centenas de milhares que têm protestado contra essas reformas em Israel.